dissesse que a procrastinação tem muito mais a ver com o seu cérebro do que com a falta de disciplina. E que talvez o que você chama de preguiça seja, na verdade, o seu corpo tentando te proteger de algo. Eu sei que pode parecer estranho, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que realmente está por trás desse comportamento. E claro, o que você pode fazer para mudar isso. Mas antes de mais nada, muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Fernanda Ribeiro, sou psicóloga clínica e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Mas como eu sempre gosto de pontuar, para além de psicóloga, eu sou um ser humano, então eu também falo sobre minhas opiniões e experiências por aqui. Inclusive, eu confesso que, por não ter um tema definido para esse vídeo, eu acabei demorando mais para gravar. Na verdade, eu até tinha pensado em algo, mas depois eu percebi que queria mudar e não sabia muito bem qual tema falar. E esse pode ser um dos motivos pelo qual você está procrastinando, por não ter tanta clareza sobre o que você deve fazer. Mas antes de continuar falando sobre o que pode estar gerando essa procrastinação, a gente precisa entender o que de fato ela é. E eu não sei se você já reparou bem na palavra procrastinação, mas se a gente separasse ela, ficaria procrastina e ação. Ou seja, é a ausência de atitude, de movimento em relação a algo. E aqui cabem dois cenários, onde você realmente procrastina e fica só no celular rolando o feed, como também pode ser que você esteja apenas evitando uma tarefa e com isso você acaba colocando todas as outras tarefas na frente. Algumas pessoas chamam isso de procrastinação ativa, porque não é ficar sem fazer nada, é fazer coisas que não são tão importantes naquele momento. Como, por exemplo, lavar a louça, arrumar o armário, arrumar a casa toda, mas no fim continuar com aquela tarefa pendente. Inclusive, esse tema me faz lembrar de alguns momentos que eu ficava muito tempo no celular, deixando para fazer as coisas no dia seguinte, principalmente naquela época da escola, sabe? E depois eu ficava desesperada porque eu tinha pouco tempo para fazer o que precisava. Já aconteceu isso com você? Pois é, a procrastinação é esse comportamento de evitar algo, seja uma tarefa, uma decisão ou até mesmo uma conversa difícil. E o problema é que, junto com essa evitação, surge uma culpa, frustração ou até mesmo aquela sensação de estar sempre ficando para trás. E muitas vezes a procrastinação ela vem de uma preocupação exagerada com o resultado, com medo de errar ou até mesmo de não saber por onde começar. Porque você pode reparar, muito provavelmente você começa a pensar coisas como eu não sou capaz, não vai ficar bom, não adianta nem tentar, e isso acaba te travando. E evitar gera um certo alívio momentâneo, mas depois você pode ficar se sentindo mal e até mesmo com raiva por ter procrastinado. E aí fica se perguntando, por que eu não fiz logo? Já devia estar livre. Só que o que talvez você não saiba é que geralmente a procrastinação ela acontece porque a nossa mente ela quer nos proteger de algo. Porque concorda comigo? Tem certas conversas que geram uma angústia por não saber como o outro vai reagir. Ou no caso de tomar uma decisão importante, onde você pode acabar depois pensando o que teria acontecido se eu tivesse escolhido outra opção. É natural, é por isso que a gente acaba evitando. E por acaso você já reparou que quanto mais você quer evitar algo, mais força aquilo ganha? Por exemplo, quanto mais você quer evitar pensar no seu ex-namorado, mais você pensa. Quanto mais você quer evitar pensar que não tá dando certo o que você tá fazendo, mais você pensa nisso e acha cada vez mais erros. E acontece a mesma coisa com a procrastinação, mas no caso, quanto mais tempo você evita, mais difícil se torna para você começar. E para você se colocar em movimento, você precisa de motivação, ou seja, um motivo para agir. E no caso da procrastinação, provavelmente isso vai acontecer quando você estiver chegando próximo do prazo. Ou quando você estiver em uma situação realmente desconfortável, a ponto de você precisar agir para mudar. E a motivação está diretamente ligada à dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E a dopamina ela pode ser liberada de duas formas. Em fase fásica, que ocorre em picos, ou seja, quando você sente aquela empolgação repentina para fazer alguma coisa, mas logo depois vem uma queda. E você se sente sem energia, desanimada e sem vontade de fazer nada. Ou na fase tônica, que ocorre em níveis estáveis, que te ajudam a se manter concentrada mesmo sem tanto entusiasmo. O problema é que hoje a gente vive em busca de picos o tempo todo, seja com as redes sociais, notificações, cafeínas, estímulos rápidos. E isso desregula completamente a nossa dopamina, porque quando você se acostuma a receber um certo nível de dopamina, acaba que você precisa de mais para ter o mesmo prazer e sensação de recompensa do que antes. Entende? É como quando você começa a assistir uma série muito envolvente e de repente percebe que os episódios seguintes eles já não te empolgam tanto. E aí você começa a procurar outra série, outro estímulo que seja mais envolvente para você se manter. Porque o seu cérebro está o tempo todo buscando esse pico, essa sensação inicial de recompensa que é a mais estimulante. E como as pessoas começaram a perceber isso, que as pessoas estavam consumindo muito nas redes sociais, algumas pessoas tiveram a ideia de fazer um jejum de dopamina, ou você já pode ter ouvido também falar como detox de dopamina.
E eu quero deixar bem claro que isso não significa zerar a sua dopamina, até mesmo porque isso seria impossível e até mesmo perigoso. Mas a ideia desse movimento consiste em reduzir os estímulos excessivos, para que o seu cérebro ele volte a sentir prazer nas pequenas coisas, como ler, caminhar, focar em uma única tarefa. E é por isso que quando você tenta fazer algo que exige foco, como estudar, trabalhar ou até mesmo se organizar, você acaba se distraindo muito fácil. Porque o seu cérebro ele prefere o caminho mais fácil para conseguir liberar essa dopamina. Por isso não é estranho que quando você começa uma tarefa, em pouco tempo você se dá conta que está com o celular na mão, rolando o feed do Instagram, rolando o feed do TikTok. Porque o seu cérebro ele já sabe que esse é o caminho mais curto para receber o prazer imediato. E eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer bem estranho, mas você precisa buscar o tédio. Porque é assim que o seu cérebro ele volta a se regular. Você já parou para pensar quando foi a última vez que você sentiu tédio? Hoje em dia, se você precisa pegar uma fila, logo você pega o celular para passar o tempo mais rápido. Se você vai treinar, você está com fone de ouvido, ouvindo uma música ou um podcast. Se você vai passear com seu cachorro, dar uma volta no quarteirão, você precisa levar o celular para tirar foto. E claro, porque vai que alguma coisa acontece e me ligam. O tempo todo a gente está conectado. E por isso a gente deve, ao menos em alguns momentos, nos desconectar um pouco. Pegar um livro para ler, caminhar sem música, só observando a paisagem. E até mesmo começar a perceber os seus pensamentos enquanto você não faz nada e fica só olhando para o teto. Tudo isso ajuda a recuperar o seu foco. E claro, concorda que ficar olhando para o teto por muito tempo te gera um certo tédio? Pois bem, é aí que você vai começar a fazer a tarefa que você vem adiando. Considerando que você está entediado e quer sair desse estado, você simplesmente se submete a fazer o que você precisa fazer. Porque é mais interessante do que continuar parada, percebe? Mas vamos lá, eu comentei no início do vídeo que a falta de clareza muitas vezes pode ser um dos motivos que tem feito você procrastinar. E isso acontece porque o seu cérebro ele precisa, digamos que, de comandos específicos. Ao invés de você pensar que precisa escrever um artigo, que é algo muito amplo, você pode começar a pensar que você precisa definir o tema da pesquisa, procurar referências, começar a escrever um parágrafo. Percebe que dividindo a tarefa acaba ficando mais claro e até mesmo menos pesado do que pensar em escrever um artigo inteiro? Essa é uma estratégia que você pode usar para diminuir essa procrastinação em relação a tarefas que exigem mais de você, onde você consegue subdividir em tarefas. E você pode usar isso para tudo, viu? Até mesmo quando você pensa que precisa organizar sua casa e não sabe nem por onde começar. Escolhe um cômodo, começa a organizar aos poucos, separa as roupas que não estão no lugar, se é para lavar, se é para guardar. Começa a organizar uma gaveta, depois o armário, e assim por diante. Fica mais claro, e como é uma tarefa menor, você tem mais chances de começar. Um outro ponto importante que pode estar gerando essa procrastinação é o perfeccionismo, que muitas vezes ele está até disfarçado, viu? E talvez você nem se veja como perfeccionista. Mas vê se você se identifica com algum desses pensamentos. Se não for para fazer bem feito, eu nem começo. Eu só tenho 1 hora livre, não vai dar tempo. Então eu vou deixar para depois. Não tá ficando como eu queria, então acho que eu vou deixar esse projeto para depois. O perfeccionismo, ele te faz acreditar que existe um momento certo para você agir. E enquanto esse momento ele não chega, nada acontece. Mas a verdade é que ele é uma forma de autoproteção. Porque enquanto você não começa, não tem risco de você errar, de ser julgada, ou até mesmo de se frustrar. O problema é que isso te mantém presa num ciclo de autocrítica e insatisfação. E se você se identifica com esse padrão, talvez seja a hora de você olhar com mais profundidade para isso. E para isso você pode começar a fazer terapia, para você conseguir entender melhor as suas crenças e os comportamentos que fazem com que você continue nesse ciclo. Porque é só quando a gente identifica que a gente consegue mudar. E se você tiver interesse em fazer terapia comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição com algumas perguntas para que eu possa te conhecer um pouquinho melhor e saber se eu realmente vou conseguir te ajudar, tá bom? Porque é no processo terapêutico que eu realmente vou conseguir te conhecer e te ajudar a enxergar outras formas de pensar para que você consiga lidar melhor com as situações que surgem na sua vida. Porque você não precisa se culpar por adiar. Dá para aprender a agir com mais leveza. Mas eu trouxe algumas ideias para que você já possa colocar em prática. E claro, a primeira coisa é identificar a tarefa que você tem adiado. Você lembra de alguma? Agora percebe se é algo que demanda várias tarefas para você concluir. Se for, você vai dividir essa tarefa em etapas. Assim como eu falei antes e dei o exemplo do artigo. Com essa divisão, você pode elencar as prioridades. E aqui você pode pensar em quais são as tarefas mais importantes e urgentes. Ou até mesmo você pode ver qual é a tarefa que vai te exigir menos resistência para iniciar. Porque concorda que tem coisas que você acha que vai ser muito difícil e isso te desmotiva por achar que não vai dar conta? Então, se você perceber que você está pensando dessa forma, começa com o mais fácil. Porque o mais difícil mesmo é começar.
E talvez dando esse passo você continue com a tarefa e até mesmo possa concluir. Mas antes mesmo de iniciar, eu recomendo que você organize o seu ambiente de forma estratégica. Então, se a tarefa te exige muita concentração, deixe o seu celular longe ou esconde do seu campo de visão. Você pode colocar um caderno em cima ou deixar atrás do computador. Mas não deixa com que surjam notificações e isso acabe te distraindo, sabe? Além disso, já pega tudo que você vai precisar. Seu computador, sua garrafa de água, seu bloco de notas. E se você quiser criar um espaço ainda mais gostoso para fazer o que você precisa, você pode acender uma vela ou até mesmo espirrar um cheirinho no seu ambiente. E o mais importante, quando você iniciar e principalmente quando você concluir essa tarefa, se recompense de alguma forma. Então não espere grandes conquistas para você reconhecer o seu esforço. Você pode se parabenizar por pequenos passos que você deu em direção ao que você gostaria, ou até mesmo ao que você precisava. E isso você pode fazer com coisas simples, como ir tomar um cappuccino, ou tomar um café, se você preferir, descansar um pouquinho, ouvir uma música, caminhar com o seu cachorro para descansar um pouco a sua mente. Se você trabalha de home office, tem essa possibilidade. Pequenas coisas que fazem com que você consiga perceber o seu avanço. E claro, caso você sinta dificuldade de focar por muito tempo, até mesmo por estar acostumado a se distrair com o celular, você pode usar o método Pomodoro, onde você vai focar por 25 minutos e fazer pausas de 5 minutos. Caso você perceba que não consegue focar ou que consegue focar por mais tempo, você pode ajustar. Mas o importante é evitar mexer no celular nas suas pausas, para que o seu cérebro ele não retome no ciclo da distração. Bom, agora você sabe que a procrastinação ela não é sua inimiga e que na verdade ela está querendo te proteger de algo. Mas eu entendo que ao tentar te proteger, ela também acaba te impedindo de avançar. E eu sei como isso pode ser frustrante. Mas quando você começa a entender por que a procrastinação aparece, percebe que não precisa mais se culpar. O que precisa é identificar por que ela está querendo te proteger e aprender a agir mesmo com o desconforto. Mesmo sem aquela motivação enorme, sabe? Então simplesmente comece. Testa o que eu disse aqui, o importante é dar o primeiro passo. Porque é no movimento que você vai entendendo o que funciona melhor para você. E claro, se você sente que está preso nesse ciclo e quer um acompanhamento individual para entender melhor os seus gatilhos e desenvolver estratégias personalizadas, é só preencher o formulário que está aqui na descrição. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal e deixa o like que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo por aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!